pessoas! Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estamos no programa 50. Não acredito nisso, não consigo acreditar nisso. Fico chocada em pensar que faz mais de 4 anos que eu estou aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, agradeço todo mundo que ouve, todo mundo que comenta, divulga, que dá a chance para as coisas que eu indico, né? Vai ler, ouvir ou assistir, porque se não fosse por vocês, obviamente, o programa não teria continuado, né? Então, começo esse programa agradecendo e que venham mais muitos outros programas, porque eu gosto bastante de estar aqui dialogando principalmente sobre literatura, né? Embora a gente fale de outras coisas também. E para esse programa 50, eu fiquei pensando o que eu podia falar, o que eu podia trazer aqui pra vocês. E aí eu lembrei desse filme, que é um filme que eu adoro, amo de paixão, choro toda vez que eu vejo, que é o filme Escritores da Liberdade. É um filme publicado, pessoa do livro, né? Um filme lançado em 2007, em que nós temos a atriz Hilary Swank fazendo o papel principal da professora Erin Gruell, que é uma professora que nos anos 90, em 1994 mais especificamente, em Los Angeles, vai para uma escola que, enfim, é uma escola que, como eu não entendo o sistema educacional dos Estados Unidos, fica mais difícil entender o que aquilo significa. Mas é uma escola que era vista pelos professores e tudo mais como uma escola de ponta, com melhores alunos, notas altíssimas, uma escola pública, né? E ela passa por um programa de integração com minorias étnicas e tudo mais. E essas minorias, na década de 90... muitas pessoas dessas minorias, melhor dizendo, estavam envolvidas com a criminalidade da cidade. Assim, a gente teve um problema bem sério na época em Los Angeles, de gangues andando armadas à luz do dia e você não podendo entrar no lugar que você não conhecesse, que você podia estar violando e desrespeitando alguém e ser morto. Então foi uma época um tanto quanto tensa. E o filme é inspirado numa história real dessa professora que vai trabalhar nessa escola justamente porque ela quer lidar com esses alunos. E aí, no comecinho do filme, a gente tem 2 discursos paralelos, mas eu vou primeiro falar do que a professora mesma diz, e aí eu volto para a questão do ponto de vista de uma aluna. A professora, quando chega na escola, fala que ela escolheu virar professora porque quando ela pensava em fazer o vestibular, ela ainda cogitava fazer direito, e aí ela via, né, muitos adolescentes sendo julgados e condenados por crimes pequenos, mas também crimes grandes, né, como tráfico de drogas, assassinato e tudo mais. No filme, a gente tem ela explicando por que escolheu ser professora com a seguinte frase: quando se defende um garoto no tribunal, já se perdeu a guerra. A verdadeira luta deveria acontecer aqui na sala de aula. E aí ela troca, então, né, a escolha dela para a docência. Ela vira professora de língua inglesa. E, como eu disse, tem um outro discurso que acontece bem no comecinho do filme, com as cenas provavelmente cenas reais mesmo do que rolou em Los Angeles nos anos 90, que é de uma das personagens principais, que é a Eva, e ela tá explicando que Los Angeles é esse lugar onde você pode andar numa quadra, mas na outra você já não pode, e que há uma guerra de gangues, e que você mata para sobreviver, mata-se por raça, orgulho e respeito. Nas palavras dessa menina. E por mais que quando a gente assiste o filme fique estranho, porque os atores que fazem os alunos todos parecem ter mais de 18, 20 anos, levando em consideração que é o começo do ensino médio, do que seria o ensino médio nos Estados Unidos, então eles têm na casa dos 15 anos de idade. E você tem uma menina de 14, 15 anos pensando assim, né, falando sobre isso. Então é bem chocante, assim, o começo do filme. E por que eu trouxe ele, né? Se ele tem essa linha base, né? A professora vai ali, vai assumir o primeiro e o segundo ano do ensino médio e ela vai ter em média 150 alunos e é isso que a gente vai acompanhar, né? A dinâmica dessa professora branca de classe média que tá vindo para uma escola periférica com muitos problemas e com essas turmas que, assim, os alunos vêm de várias etnias diferentes, eles se apresentam no começo, né? A Eva faz essa apresentação. E aí tem o Little Camboja, o Pequeno Camboja, né? O Pequeno Camboja, tem o sul da fronteira, que aí seriam os latinos, tem os africanos, né, os afro-americanos e tudo mais, mas eles se colocam como africanos. Então a gente tem uma dinâmica bem maluca, assim, de não se cruzam fronteiras, não se misturam esses grupos, e essa mulher tem que dar aula pra eles, né?
Então, em resumo, é essa a trama básica que a gente tem no filme. E eu o escolhi para falar nesse programa 50, nesse programa especial, né? Porque, poxa, olha só. Justamente porque ele é um filme, primeiro, sensacional. Eu acho que é um dos filmes que eu mais já vi na vida, assim, eu gosto muito de assisti-lo. A primeira vez que eu assisti ele foi no ano do lançamento, em 2007, enquanto eu estava no 3º ano do ensino médio, pensando o que fazer da vida. E assim como a Erin, havia a pressão da minha família para que eu fizesse direito, e eu já estava ali um pouco tentada a fazer história, para ser professora. E assistindo o filme foi um daqueles momentos de epifania que a gente tem e fala, é isso mesmo, assim. Então, tem esse apelo emocional do filme na minha própria história, porque há 14 anos atrás eu assisti ele, e ele foi uma grande fonte de inspiração para que eu seguisse pelo caminho da educação. Obviamente sabendo que eu não conseguiria reproduzir o milagre que a Erin faz com os alunos dela a cada turma que eu passasse, mas de entender que quando a gente trabalha com a educação, a gente está buscando transformar vidas, mesmo que seja de maneira pequena, mesmo que seja uma coisa que a gente não vai ver os frutos, né? Então, há esse sonho, eu acho que esse é o motor de todo professor engajado, todo professor comprometido, porque eu sempre digo que existem professores que são professores e pessoas que estão professoras. Estão fazendo aquilo que não conseguiram outra coisa, ou enfim, sabe Deus o motivo. Mas aqueles que são professores sempre estão engajados com isso, de tentar encontrar algo que transforme a vida dos alunos, que ajude a nossa sociedade a ser melhor. E esse filme tem muito, muito, muito disso, assim, pra mim. Ele é sensacional e ele toca muito meu coração toda vez que eu o assisto. E é maluco, porque quando a gente assiste esse filme, a gente vê algumas das dificuldades que são enfrentadas, sabe? Então, a Erin, ela enfrenta dificuldades com os alunos que não estão interessados, mas aí a gente pode discutir de por que eles não estão interessados. Ela enfrenta dificuldades no sistema educacional mesmo, que olha para aqueles alunos como um estorvo, como pessoas que vieram estragar e contaminar essa escola que era perfeita. E a gente tem uma questão dos próprios alunos precisarem lutar contra o contexto que os cerca, de criminalidade, de baixo incentivo à educação, baixo reconhecimento da educação, e eles próprios não se viam como capazes de ir adiante, né? Como capazes de terminar a escola, porque provavelmente muitos eram filhos de pessoas que também não terminaram a educação básica e tudo mais. Então, é muito interessante, mesmo para quem não é professor, né? Então, apesar de estar falando muito de educação, porque o filme tem esse tema, é um filme que eu indico muito, inclusive para quem não é professor, porque os debates, as discussões, as questões sobre empatia que deveria existir, não existe no começo e depois vai ser construída através, né, da Erin com os seus alunos, a questão de compreender contextos que são diferentes dos nossos, compreender o nosso lugar de privilégio, né? Você que está ouvindo esse podcast com certeza não é rico, ou provavelmente não é rico, mas provavelmente vive uma vida de privilégios, coisas que são direitos básicos, mas que na sociedade brasileira a gente encara como privilégio, porque não são para todos, né? Então, a gente olha desse lugar, a gente vive a vida desse lugar, mas é importante expandir os nossos horizontes, né? É importante ter um pouquinho do pé no chão da vida. Por mais que seja um filme estadunidense, por mais que seja Los Angeles nos anos 90, tem muito de realidade que perpassa vários países em desenvolvimento, ou países que têm regiões muito pobres e que passam, né? Poderiam ser vistas como regiões em desenvolvimento, como é o caso dos Estados Unidos. E por isso mesmo que, para mim, é um filme que devia ser visto por todo mundo, mesmo quem não trabalha com a educação. E outra coisa que mexe demais comigo vendo esse filme, e por isso que foi o motivo que eu escolhi para falar dele, na verdade, aqui, é porque é através da leitura, da literatura, do uso também de músicas e poesia, que essa professora vai conseguir chegar nos alunos. Então, claro que a versão do filme provavelmente pula várias etapas, mas a gente consegue olhar para ele e perceber como a literatura é universal, como os temas conseguem atingir as pessoas de maneira tão profunda.
Então, no filme, né, o segundo livro que ela trabalha com eles, ela primeiro compra um livro sobre batalhas de gangues. É um livro que eu não conheço, não sei se foi publicado no Brasil. E aí entrega para os alunos e eles podem ler. E depois ela trabalha o Diário de Anne Frank com eles. E é muito legal, porque eles estavam numa situação de racismo e ela explica, né? Ela fala dos nazistas, fala, vocês acham que vocês são bonzão? Mas vocês não são bandido. Bandido, a maior gangue que já existiu foi outra. E ela faz todo um discurso que é muito pesado, mas é muito interessante de ver como ela constrói. E aí um dos alunos levanta a mão no final e pergunta, o que é o Holocausto que você falou? E ela fica, como assim? Aí ela pergunta e um aluno só, que é o aluno branco que caiu por acaso naquela sala, sabe o que é o Holocausto. E aí ela decide trabalhar o Diário de Anne Frank com eles. E é muito maluco, porque no filme, né, mostra assim, vários deles estavam envolvidos com crime mesmo. Vários deles estavam envolvidos com coisas ilícitas. Mas eles são tão vítimas quanto a Anne Frank. E eles tinham uma idade muito parecida com a dela. E aí a gente vai ter essa discussão, porque o outro professor de língua inglesa, ele ridiculariza. Ele fala, como que você tá comparando eles com a Anne Frank? Eu sou a vítima, eu fico trancado dentro de casa. Não eles. Eles andam armados na rua, de dia. E é essa questão da falta de senso, a falta de empatia e a falta de olhar um pouco para além do seu próprio umbigo, né? Porque um jovem de 14 anos não vira bandido do nada, né? Não acontece do nada. E a gente pode discutir vários dos problemas que nós temos enquanto sociedade, mas enquanto a gente não reconhece que há uma cultura de criminalidade e há um espaço que, se o crime está ocupando, é porque outras áreas, como o Estado devia ter feito, não ocuparam. Então, esse ponto, sabe, de olhar para a realidade e, através dessa realidade chocante que ela encontra, ela consegue encontrar pontos que na literatura ela vai conectar. Ela fala em ler, não aparece no filme, então não sei se ela fez, mas provavelmente sim, trabalhar Romeu e Julieta, onde tem duas gangues também, na Verona, do século XVI. 16, 15, nem lembro quando que passa Romeu e Julieta. Mas a gente tem, então, esses elementos de... A literatura é universal, a literatura... Existe um livro para cada pessoa. Tem muita gente que fala, eu não gosto de ler, mas é que talvez essa pessoa só não encontrou o tipo de livro, ou o livro que vai fazer sentido para ela. E ver como essa professora de língua inglesa fez isso com 150 alunos, porque todos eles se formam, e isso é sensacional, assim. Existe uma fundação, que eu já falo sobre ela, mas o que ela conseguiu fazer com eles, através de reconhecer o contexto deles, e a partir desse contexto conectar com o que ela precisava trabalhar de fato, é incrível. E toda vez que eu assisto o filme, eu me pergunto, será que essa mulher leu Paulo Freire? A professora de verdade? Será que ela leu Paulo Freire? Porque o Paulo Freire, no Brasil, é vilipendiado, mas ele é o autor, um dos autores mais lidos em escolas, em faculdades de licenciatura do mundo, assim, de língua inglesa. Sempre ele é muito citado em artigos. Grandes universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, têm o Paulo Freire como base da construção do currículo dos professores, da formação desses professores, né? E ele aponta, né? O Paulo Freire fala muito de você olhar para o contexto do aluno e, a partir do contexto que ele vive, dar significado, transformar essa educação em algo que tenha sentido. E ela faz isso, né? Ela faz isso de maneira muito, muito linda. Então, sempre que eu assisto, eu fico pensando, nossa, essa mulher deve ter lido Paulo Freire na faculdade. Porque aqui a gente não lê. Eu não li Paulo Freire na faculdade, gente. Eu não li. Eu fiz faculdade no Brasil e não li Paulo Freire. Mas, né, depois a gente dá um jeito. Só que talvez ela tenha lido, porque o que ela fez é muito o que ele diz da pedagogia dele, da construção da pedagogia dele, de libertar as pessoas, né? De tirá-las desse ciclo de opressão, para que elas não queiram oprimir outras pessoas na sequência. Então, é algo realmente mágico, é algo único que ela conseguiu. E, como eu disse, há uma fundação. Então, existe a Freedom Writers Foundation, que é Escritores da Liberdade, né? Fundação dos Escritores da Liberdade, que foi fundada por ela e por vários desses ex-alunos. Então, ela tinha uma turma de 150 pessoas, ela consegue fazer com que todos eles se formem, o que é incrível, porque mesmo no Brasil a gente tem um abandono muito grande no ensino médio. Então ela consegue fazer com que eles persistam na escola, se formem,
quando essa turma que tem essa relação tão próxima com ela se forma, muitos vão para a Universidade Estadual da Califórnia e ela sai da escola e vai com eles, vai trabalhar na universidade lá. E depois que eles começam a se formar, eles criam essa fundação, que é uma fundação que tem projetos, que, pelo que eu consegui entender no site, que vão em 2 vias. Então, a primeira frente de trabalho é sobre empoderar os professores, então capacitar professores, dar cursos e tudo mais, para que eles consigam trabalhar com contextos socioeconômicos difíceis. E, por outro lado, a gente tem esses vários escritores da liberdade, que é como eles se chamam até hoje, que fazem parte, que trabalham na fundação, podendo ser convidados para ir em escolas, dar palestras, falar com os alunos daí, né, do ponto de vista de eu já estive no seu lugar, eu já tive com essas escolhas tão difíceis que você está tendo que tomar. E algo que, poxa, queria muito poder fazer um curso desse. Não tem como, né? Não moro nos Estados Unidos, não falo inglês, mas é algo que deve ser incrível de ter a oportunidade. E tem como fazer doação no site, então, né? Vai saber, às vezes se tá afim de fazer uma doação diferente aí para alguma instituição de caridade, tem como fazer também. Então, fica a minha forte indicação de que vocês assistam o filme. Nesse momento, ele não tá fácil de ser encontrado em streamings aí. Dá pra comprar no YouTube, alugar, né, no formato que tem no YouTube, se eu não me engano. E deve ter, tipo, Telecine, HBO. Eu não tenho todos os streamings, né, então eu não sei se talvez está em algum dos que eu não tenho. Mas é um filme que vale muito, muito, muito a pena de ser assistido. É uma reflexão muito necessária de ser feita. E eu acho que é um filme que dá apesar do choque de realidade e das vezes que você vai talvez chorar, porque ele é trágico, começa trágico e melhora, ele traz, sim, reflexões que a gente precisa fazer, mesmo não sendo professor, mesmo não estando envolvido com a educação, mas enquanto brasileiro, enquanto pessoa que vive num país tão desigual e tão injusto como o nosso, é importante pensar as perspectivas, as construções que a gente tem no mundo, e por mais que não seja igual, a gente tem muitas coisas semelhantes ao que o filme retrata sobre o que é educação, sobre como os adolescentes são vistos e afins, né? Então, é isso. A minha indicação desse mês é essa. Agradeço novamente a todo mundo que ouve o programa, todo mundo que compartilha, compra os livros, lê os livros, os filmes, assiste os álbuns, mesmo que você não compre, né? Que você, enfim, pega na biblioteca, coisa do tipo. Eu fico muito feliz de saber que uma coisa que começou tão despretensiosa, uma coisa que começou só pra eu falar das coisas que eu gostava e porque que eu achava que alguém mais ia gostar, chegou até aqui. E eu realmente espero que a literatura e todas essas indicações tenham transformado alguma coisa em você até aqui. Que você já tem, né? Se você deu alguma chance, se você aceitou alguma de minhas indicações, que ela tenha te transformado de maneira positiva até aqui. Fiquem bem, sigam-nos nas nossas redes sociais, comentem se quiser, né? Programa 50, vamos aqui deixar Tamires feliz. E a gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!